O casal precisa tomar uma decisão. Não estou falando de uma decisão muito complexa, não. É simplesmente assim: vamos sair nesse fim de semana ou não? Você quer ir no aniversário comigo? E se a gente começasse a economizar mais ao invés de gastar? E se um quer criar o filho de uma forma mais rígida e o outro acha que precisa ser mais flexível, mais amoroso, mais solto? E se um deles pensa em férias como descansar, não fazer nada, e o outro pensa em férias como curtir? E nas coisas mais simples. Um faz o café com açúcar já e o outro faz sem. Os clássicos, um aperta a pomada ou o creme dental de baixo para cima e o outro de cima para baixo. Um põe a toalha certinho no varal e o outro sempre esquece na cama. Essas daí são mais clássicos. O que eu quero dizer é que a comunicação do casal é um conflito moderno. Até porque a nossa comunicação está muito ruim. Isso pode ser também consequência, dentre tantas coisas, de uma escrita muito ruim e também de uma educação muito ruim. Muito prazer, eu sou Amaro Reis e esse é o nosso programa Café com Amaro. Tem outros cafés aqui que você pode assistir com temas variados, geralmente vinculado à psicologia, comportamento, relacionamento, solidão e tudo mais. Eu procuro trazer temas, às vezes, um pouco mais encorpados, nos vídeos mais comuns, vamos dizer assim, que trazem muito mais profundidade. Não que esse vídeo aqui não traga, mas esse vídeo traz uma certa praticidade com leveza e café. Então, pegue o teu café aí, que hoje a gente vai falar sobre comunicação dos casais. Meu Deus, como isso está ruim. Vamos lá. Uma das coisas que tem me deixado preocupado, tanto nos atendimentos de casais, ou às vezes quando atendo um dos dois apenas, e também no convívio com outras pessoas, é o nível ruim da comunicação dos casais. É uma comunicação truncada, é uma comunicação violenta, é uma comunicação que afasta, que agride, que menospreza, que diminui um ao outro. É uma rivalidade, uma rixa, é uma coisa brutal. Às vezes é uma versão moderna daqueles casais antigos ali, tinha aquele pessoal, né, aquele homem bruto ali, aquela coisa rígida, aquela coisa que não tem conversa, que não tem papo, e que hoje, claro, com a modernidade, acaba sendo dos dois lados. Essa troca de farpas aí, essa troca de elogios profundos sobre as qualidades do parceiro e da parceira. E o que mais me deixa intrigado e que mais me preocupa também é que as pessoas vão perdendo o filtro conforme a comunicação vai ficando ruim. Então, o que eles tinham uma discussão entre eles passa, claro, a aparecer para os filhos, aí aparece para os parentes e aparece em qualquer lugar, em qualquer situação. Não é incomum a gente encontrar na fila do mercado, ou às vezes na rua, ou numa praia, a gente começa a ouvir um tom de voz mais elevado, uma agressividade e que de repente para. Eu não estou falando daquelas crises maiores que começam a se agredir, que começam ali a jogar coisas um no outro. Eu tô falando de um momento um pouco antes disso, que com certeza você que está assistindo esse vídeo ou já viveu, ou talvez viva, né, isso aí no teu relacionamento, ou que conhece alguém que passa por esse tipo de comunicação de casal destrutiva. E alguns detalhes me chamam a atenção quando eu estou vendo isso no atendimento, ou quando me trazem isso em atendimento, ou quando eu estou vendo mesmo, na realidade, nas pessoas das quais muitas vezes eu convivo, ou estou no mesmo ambiente, é que há uma espécie de uma conversa meio que monossilábica, ou de frases de impacto, e aí parece que vai entrando um certo armamento, onde você vai tentando ali atacar com as armas que tem, até que um acende uma faísca, um acende uma pólvora, aonde sabe que se falar determinada palavra, ou se falar determinada frase, ou se lembrar de determinado momento, isso explode.
de uma forma estratosférica. Porém, às vezes sem perceber, algumas coisas importantes na comunicação do casal, que não é tá certo ou tá errado, ou quem vai vencer essa guerra, porque quando o casal discute, todo mundo perde, não só o casal, como o casamento e como a família também. Agora, muitas vezes, a forma com que essas pessoas falam, a forma como essas pessoas se comunicam, fazem com que a briga aconteça quase que naturalmente. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que falam demais, que são exageradas, que não param. Elas começam uma coisa e vão explicando, vão falando, vão dando exemplo e a coisa não acaba. O que muitas vezes, pro outro lado, que pode estar com dor de cabeça, cansado, não quer ouvir a história inteira, enfim, por N motivos, ela começa a se irritar. Porque às vezes foi feita uma pergunta ou nem foi feita uma pergunta. Essa pessoa que a gente fala que ela é prolixa, então em vez dela falar assim, vamos organizar, estava pensando em a gente sair no fim de semana. Olha, eu estou pensando aqui que o ano passado, nessa mesma época, a gente viajou para a praia e aconteceu isso, e o mês passado a minha irmã foi também para um outro lugar e ela gostou muito, então eu estava pensando que, inclusive eu lembrei agora que o carro está com problema, então para falar sobre um fim de semana sem antes entender que o outro ou a outra, né, a outra pessoa, vamos usar assim, talvez esteja cansada, irritada, com dor de cabeça, e ela é prolixa em um momento em que talvez ela poderia ser mais diretiva, mais curta, ou simplesmente ter um pouco mais de empatia e perguntar se tá tudo bem, tentar ter ali um olhar também da coisa não verbal. Às vezes você tá vendo a pessoa e a pessoa tá com uma cara de dor, ou uma cara de cansado, ou uma cara de irritado. Então não é o momento de falar, por exemplo, sobre o fim de semana. E há aquelas pessoas também que não são prolixas, aquelas pessoas que às vezes tem um do casal que não fala muito, fala o contrário, é muito pouco, né? Que a gente chama de lacônico, uma pessoa que, e aí, como que a gente vai fazer no fim de semana? Não sei. Não, mas você falou que tinha uma ideia. É verdade, eu já falei, a gente vai na praia. Ah, mas e aí, você viu os horários? Você viu lá se tua prima vai junto, seu tio também vai estar lá? Você já viu a questão do hotel que a gente vai... Já. Então, a pessoa ela vai respondendo de forma imediatista, de forma curta, de forma até mesmo soa muitas vezes como ignorante, o que faz com que uma viagem no fim de semana, tanto para quem foi prolixo quanto para quem foi lacônico, pode gerar, pela tua forma de conversar, uma discussão. Porque um começa, aí o que fala muito começa a falar demais, e o outro fala, meu, chega, cala a boca, às vezes se estiver irritado. E por outro lado, o que fala pouco, a pessoa fala, tá, mas fala mais, me explica, você não explica as coisas, por isso que eu tô sempre brigando com você, porque você é assim, porque você não fala comigo, porque você não conversa. E aí começa toda essa estrutura que vai gerar discussão, briga, e essa agressão, essa violência no campo verbal, tá bom? Eu tô abrindo um recorte só dessa estrutura aqui, não é para ir, não tô falando aqui de violência doméstica, não tô falando nada disso. Eu tô falando simplesmente da comunicação ruim que os casais têm. Tá dando para entender? E é importante que, ao identificar também que muitas vezes pode ser a forma com que a gente está se comunicando, é importante também tentar entender o momento de vida do parceiro ou da parceira. Às vezes está num fechamento de mês, dependendo da empresa, ou está numa transição de carreira, ou está trabalhando e estudando, ou está com algum problema também hormonal, algum problema psicológico, enfim, todas essas questões podem colaborar, o que faz com que num relacionamento a gente precisa ter algumas técnicas, a gente precisa ter alguns instrumentos para melhorar essa comunicação. Melhorando a comunicação de verdade, boa parte dos problemas do teu relacionamento, da tua família, estarão resolvidos e a tua vida vai ser muito mais pacífica e com certeza muito mais leve, porque vocês vão gastar mais tempo construindo projeto, construindo planos e se amando, do que brigando, discutindo e tentando se entender, não chegando a lugar nenhum.
E para isso eu quero aproveitar esse vídeo para deixar aqui algumas recomendações, algumas dicas, aqui alguns conselhos, né, como profissional que você pode fazer aí no teu relacionamento, você pode usar aí na tua casa, para que vocês possam se comunicar melhor. Claro que, pegando aqui o primeiro deles aqui que eu selecionei para a gente poder refletir, é a questão da empatia. Então é o que eu estava falando um pouco disso agora há pouco já. A empatia, ela vai respeitar muitas vezes o momento. Você sabe que, sei lá, quinta-feira é o dia que ele trabalha muito, então não é um dia bom para resolver problemas complexos. Você sabe que a segunda-feira dela é o dia mais pesado no trabalho, não é um dia de querer achar grandes soluções para o relacionamento ou de levar mais problema. Então, verificar o momento, verificar muitas vezes a emoção, verificar muitas vezes o grau de educação, mas eu não estou falando da educação sensível. Às vezes você vai falar de coisas complexas para uma pessoa que não tem as experiências que você viveu. Então, por exemplo, você quer resolver uma coisa sobre uma viagem para Disney para uma pessoa que não foi sequer no Beto Carreiro. Você casou com uma pessoa, às vezes de uma origem mais humilde, e que algumas coisas para ela é muito complexas. E algumas cobranças que você vai fazer para essa pessoa não condiz com a experiência de vida que ela teve comparada com a experiência de vida que você teve. Então você percebe que a empatia, essa capacidade que a gente precisa ter de se colocar ali no lugar da outra pessoa, isso pode ajudar muito na comunicação do casal, ao ponto de, com certeza, a empatia vai gerar um pouco mais de generosidade e sensibilidade, o que é também um reflexo do amor. Por outro lado, uma das coisas que eu quero deixar para você é estudos sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma ferramenta importante da comunicação entre as pessoas e, claro, da comunicação entre os casais. Então, usando de comunicação não violenta, o seu discurso sempre vai partir do ponto de vista do outro. Então você sabe, sei lá, que o teu parceiro não gosta de ir na casa da tua prima porque tiveram algumas desavenças lá no começo do namoro, enfim, das coisas todas. Só que as coisas mudaram, vocês cresceram, sei lá, vocês tiveram filhos, eles também, e você vai ter que ir lá no aniversário do filho dele. Você vai chegar no teu esposo e falar assim, ó, eu tô indo no aniversário, sábado, sei lá, sábado tem aniversário lá na casa da minha prima e eu vou, você vai? Eu não vou, a sua prima é falsa, ela fez tudo aquilo com a gente, você vai lá, ainda fica lá lambendo ela, aí você fala, não, eu vou lá porque é minha família, pra mim já passou tudo isso, você que é um ignorante, pai, aí começa. O que a gente precisa ver aqui? Talvez um exemplo bobo aqui, só para que você talvez se aprofunde mais e vá buscar livros ou vídeos sobre o tema, você vai dizer assim, olha amor, eu sei que para você ir na casa da minha prima não é uma coisa legal, diante de tudo que aconteceu, acho que vocês se machucaram muito, acho que ela também não foi legal com você, não foi legal com a gente naquele momento, talvez a gente também se excedeu, mas eu não quero ficar falando de passado aqui, eu entendo que para você é difícil, eu entendo que você não quer, que você não vai se sentir bem, mas eu gostaria muito de ir com você, eu fico meio deslocada, sabe, quando eu tô nos lugares e você não tá, eu gosto de você estar junto, então eu queria muito que você fizesse um esforço para ir comigo lá. Eu vou ficar muito feliz se você puder fazer isso por mim e por nós. Você conseguiu pegar mais ou menos o feeling? Você começou o discurso partindo do ponto de vista das dores dele, né? Dos problemas dele, da visão de mundo dele. Mas aí você joga isso a teu favor, a ponto de que vamos junto, a gente está junto nessa. Eu entendo a tua dor, mas a gente vai junto nisso. Então, a comunicação não violenta, são movimentos como esse que vão auxiliando o casal a também reforçar o movimento anterior, que é o movimento de empatia. Por outro lado, o que ajuda muitos casais, e é uma coisa que a gente tem perdido hoje em dia, é a leitura. Quanto mais a gente lê, quanto mais livros a gente lê, é mais provável que a gente tenha mais vocabulário, a gente tenha mais ferramentas, a gente tenha mais saídas, mais destrezas vocais, gramaticais, né, na nossa língua, de possibilidades, e aí a gente vai ler sobre diversos temas, a gente vai ler inclusive literatura, que vai trabalhar discursos, né, vai trabalhar ali personagens que vão falando um com os outros. Isso pode fazer com que a nossa linguagem melhore, com a nossa forma de falar seja menos agressiva ou menos persuasiva, e seja mais limpa, mais didática, que possa ser mais transparente, que às vezes no momento de discussão, e os casais que já estão se engalfinhando e não conseguem mais sair disso, não dá tempo de escutar. E a comunicação também é ruidosa, o que faz com que ambos querem falar e se justificar e vencer.
e não encontrar uma solução, o que faz com que essa briga seja eterna e esse cutucar e esse se machucar também permaneça por muito tempo. Uma última coisa que eu acho que é interessante para os casais é fazer algumas discussões controladas. Então, às vezes, pode ser, vocês vão falar sobre determinados temas, né? Vocês fazem um petisco, abrem ali um vinho, e vão conversar sobre determinado tema, e o tema é esse, você vai pegar o conhecimento que você tem sobre o tema, ela ou ele também conhecimento sobre o tema, e vocês vão discutir. Ou, para ficar mais fácil, pega alguma série, ou algum filme. Eu indico, sei lá, eu acho que a Black Mirror, por exemplo, é uma série muito bacana para se fazer isso, que cada episódio é um desvendar diferente ali, passa uma mensagem diferente, ou algum filme, só que o filme é mais longo muitas vezes, e aí vocês vão discutir assuntos sobre aquela série, sobre aquele episódio, que foi marcante, que você viu sobre determinado ponto, que você sentiu alguma coisa diferente, o teu ponto de vista sobre a conclusão daquele trecho, ou daquele episódio, daquele tema, e aí vocês vão discutir, às vezes contrapondo, às vezes concordando, para que vocês possam ir treinando, sabe, uma comunicação mais leve e que isso vá se entrelaçando entre vocês aí. Então o que fica dessa, mais do que tentar vencer, mais do que ter um jeito certo de se comunicar, eu acho que vocês precisam ter ferramentas para aprender a falar. Então, claro, empatia, eu usei aqui de empatia, comunicação não violenta, a leitura e esse que eu chamo de discussões controladas. E claro, você também se auto-observar se você não está falando em excesso, não está muito prolixo, dando muita volta, ou se você não está falando muito pouco, né, muito lacônico, uma pessoa que só responde sim, não, tá, é isso, legal. Isso é muito chato, porque fica gerando dúvidas e acaba provocando, né, acaba ali meio que deixando a pessoa meio que irritada. Se ajudem, se cuidem. Peço que você compartilhe esse vídeo aqui com pessoas que estão passando por isso, com casais que têm dificuldades de conversar. Isso é muito bom. Curte, deixa o like, comenta. Isso ajuda muito aqui no engajamento. E eu também tenho um curso sobre relacionamentos que ajuda muito essa parte da comunicação e todas as outras questões. Chama o Método 5A dos Relacionamentos, que está num preço muito pífio, assim, dá até para parcelar. Eu acho que sai parcelas de R$10 aí. É coisa muito pequena e é um curso que eu fiz com o objetivo de ser rápido e já ser colocado em prática. Então, conheça esse curso, o link está aqui embaixo, e eu vou deixar também, claro, esses 2 vídeos aqui do nosso café, para que você possa assistir e toda semana tomar um café comigo aqui no nosso canal. Forte abraço!